Já está aqui no mural, né? João 5, do 1 ao 8. Eu vou estar lendo aqui. Se a igreja quiser pôr de pé, amém. Se não, pode ficar sentado, né? Fica à vontade. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próxima à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água agita, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. Então já estamos aí, né? E nós vemos aqui nesse texto, em Jerusalém ali estava em festa, né? E a multidão já subia para uma jubilosa celebração. E nós sabemos que quando a cidade está em festa, sempre está em movimento. Nós se tira quando está em festa aqui na cidade, né? Então, é um movimento de pessoas indo e voltando. E Jesus também deixa a Galiléia e sobe as montanhas da Judéia para festejar com o povo. E, ao entrar em Jerusalém, Jesus vai ao tanque de Betesda, onde havia 5 pavilhões, que como na Bíblia está alpendras, né? Mas é a mesma palavra, com uma multidão de enfermos, cegos, conchos e várias enfermidades. E aquele tanque, e a palavra Betesda significa casa de misericórdia, mas não é aquele tanque, não era propriamente um hospital, pois aquelas pessoas que enchiam os 5 pavilhões eram doentes incuráveis, né? Mas ali não era um hospital, mas todos ali enchiam de pessoas que queriam ficar curados. Todos estavam ali no mesmo desejo de ser curado. E então tinha muito cego, conchos, paralíticos, sempre esperando uma cura. E Jesus percorria os corredores desses 5 pavilhões, vendo pessoas amassadas pela vida, ferida pela circunstância, com a esperança já morta. Então, Jesus ali percorrendo aqueles corredores daqueles pavilhões, ele ali via muitos enfermos atrás de uma cura. Mas aqui o texto não fala que eles ali queriam ver Jesus passar, como as outras, né? Via Jesus passar ali, eles nem estavam ali, como era uma multidão de gente, eles ali estavam tão desligados que eles nem sabiam que era Jesus. E Jesus ali percorrendo, vendo tantos enfermos. E dentro de tantos enfermos, Jesus vê um homem paralítico, que era a marquete do desespero, né? Ele ali já estava ali há muito tempo. E Jesus sabia que ele estava ali com condições deploráveis há muito tempo. E Jesus pergunta ali: queres ser curado? A gente fica assim pensando, né? Jesus, provavelmente aquele homem queria ser curado, mas Jesus ele confronta aquele homem, né? No meio de uma multidão que fala que é 5 pavilhões.
cheio de pessoas. Não sei, alguém aqui já foi assim nesses hospitais grandes que recebe vários, somente o Hospital do Câncer, ali em São Paulo. Não sei se alguém aqui já chegou a ir até lá. Eu já fui muitas vezes. E também, até quando, saindo aqui um pouquinho do tema, até quando o Carlos tinha o quê? Acho que uns 3 anos, o Carlos fez uma tomografia. E quando a gente chegou ali, a gente nem foi buscar o resultado, porque a gente ficou tão desesperado, gente, porque é uma coisa assim, muita gente naquele desespero, né? E nós vemos que não é fácil. Então, Jesus percorrendo, vendo, e a gente for pensar assim, mas como que Jesus faz uma pergunta dessa para aquele homem, né? E Jesus sabia que ele estava ali nessas condições deploráveis. Então, Jesus pergunta, queres ser curado? E, em vez de responder sim, o homem paralítico responde, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E nós sabemos que aquele homem esperava alguém ali para quando a água agitasse. Se nós for ver no texto, ali quando o anjo descia, que agitava aquela água, quem mergulhasse naquele tanque provavelmente era curado de qualquer enfermidade, de qualquer doença, ele era curado. Mas ele tinha que esperar o movimento das águas. Mas aquele homem, ele não tinha mais essa esperança, né? Porque ele naquele leito, há 38 anos, esperando ali alguém para que ele levasse ele. E não fizeram como aqueles amigos que destelhou o telhado e levou o amigo na cama, não. Ele estava ali esperando. Então, o primeiro que descia, não era... o texto fala que não é aquela água que ficava agitada o tempo todo. Era quando o anjo vinha, que a água ficava agitada. Então, a primeira pessoa que mergulhava ali seria curada. Então, não era uma coisa que ficava sempre agitada. Então, aquele homem, naquele leito, daqui que ele fosse até aquele tanque, já tinha outro que já tinha ido e já estava voltando. E este homem viu tantas pessoas sendo curadas, e ele ali com 38 anos naquele leito, esperando, né? Então, as suas esperanças já estavam se acabando. Ele já estava ali com tudo trofeado, né? Que ficar ali num leito de 38 anos. E Jesus lhe dá uma ordem. Levanta e toma o teu leito e anda. Então, Jesus deu uma ordem para aquele homem. Para que ele levantasse. E o resultado foi extraordinário. Imediatamente o homem se viu curado e tomou-se o leito a andar. E nós vemos que aonde Jesus chega, algo acontece, igreja. Às vezes nós pensamos aqui, nós estamos aqui em pouco número, mas Jesus, ele fala, ele cura, basta nós ter fé, né, no que Jesus fala. E nós sabemos que Jesus ali, quando ele fala daquela autoridade ali, aquele homem levanta e pega seu leito e anda. Então, o resultado foi extraordinário, imediatamente. E esse episódio traz 3 gloriosas palavras para nós, né? E nós vemos que não é fácil você ficar num leito ali, esperando. Se nós for ver aqui, às vezes aqui em Poções mesmo, tem pessoas que vai fazer alguma cirurgia em Conquista, fica aqui esperando um tempo para chegar até ali. E também, não sei se alguém já foi naquele hospital ali de base, as pessoas ficam tudo nos corredores. Aí eu lendo essa palavra, eu estava lembrando de quando eu fui lá levar minha cunhada para fazer uma tomografia, fica tudo no corredores. Eu pensei que eram pessoas esperando para ser chamado, né? É uma sala enorme, tudo deitado na maca, outros no chão, outros numa cadeira. E aí você entra, aquele corredor cheio de gente de um lado e de outro. Aí eu falei com a enfermeira, esperando tudo para passar, que hora a gente vai sair daqui? Só que não, a gente foi direto, né? Não, aquelas pessoas estavam internadas ali. Aí eu lendo aqui, eu estava lembrando, falei, meu Deus. E naquela época, então, que a medicina era bem... não era igual hoje, né? Com certeza era mais difícil ainda. Aqueles povos não tinham muitas condições.
Então, em primeiro lugar, uma pergunta, né, maravilhosa. Jesus, conhecendo o paralítico, sabia quanto tempo estava sofrendo, também a causa porque estava ali no sofrimento. Então, Jesus, sabendo tudo isso, e mesmo sabendo que o problema era, era insolúvel, Jesus lhe pergunta: queres ser curado? E muitas vezes Jesus pergunta para nós nessa noite: você quer ser curado? Às vezes você quer ser curado, quer receber algo. E Jesus pergunta. Jesus nunca, ele falou primeiro, ele sempre pergunta: você quer ficar limpo? Você quer ser curado? Ele sempre está, né, fazendo uma pergunta para nós. E a pergunta de Jesus parece assim, bem, né? Você fala: meu Deus, como aquele homem tanto tempo, e Jesus pergunta: quer ser curado? É como nós chegássemos para alguém lá no leito e falasse: você quer ser curado? Mas Jesus perguntou. Jesus queria confrontar aquele homem, né? Antes da cura. Então Jesus confronta ele ali: você quer ser curado? Então nós sabemos que as pessoas sempre recebem o diagnóstico antes do remédio. Jesus fez um confronto com aquele homem: você quer ser curado? Então Jesus esperava a resposta. E a resposta do paralítico recebeu foi: além de paralítico, ele estava esmagado por sentimentos de abandono e sem esperança nenhuma. Então aquele homem não tinha mais esperança. Ele estava ali sofrendo porque várias vezes que nós lemos alguma coisa que sempre alguma enfermidade acaba sendo ali jogado, né, pela família, não liga. Hoje não, hoje é um direito mesmo, você tem que cuidar do seu pai, da sua mãe. Aquele homem não, ele estava ali já abandonado pela família, não tinha mais esperança, não tinha amigos. E muitos acontecem, muitas vezes, às vezes nós falamos assim, mas tem muitas pessoas ainda que são abandonadas. E aquele homem já não tinha mais esperança nenhuma. E ele não tinha ninguém. A solidão era a única companhia daquele homem ali. No meio de tanta multidão, ele vivia ali sozinho na solidão, viu, igreja? Às vezes, se sentimos assim também. Às vezes você está na multidão, se você não tiver a presença do Senhor, você se sente só. Mas nós sabemos que Deus é aquele Deus zeloso. Jesus, ele cuida. Então, a família, amigos, não tinha ninguém para ficar ali com ele, para poder ajudar ele, cuidar dele. E ele, muito triste, ali fala assim, que ele foi já devido aos problemas da mocidade dele. Aqui no texto não fala, mas pesquisando, você vai ver que são coisas que veio do passado. E hoje, de igual modo, Jesus pergunta: você quer ser curado? Jesus faz uma pergunta para a igreja: você quer ser curado? E nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E às vezes achamos que nós estamos andando, estamos caminhando, falando, mas estamos doentes. Às vezes tem pessoas que estão aqui há 30 anos na igreja, mas está enfermo, está como esse homem, espiritualmente. Está no leito. E às vezes nem percebe, viu, igreja? É uma coisa assim que já perdeu as esperanças, né? Como esse homem tinha perdido as esperanças. E nós sabemos que Jesus, ele visita cada um, ele se faz presente na vida das pessoas. E às vezes quando você não sente mais o desejo de louvar a Deus, de buscar a presença de Deus, porque já está doente. O físico às vezes pode até estar bom, mas espiritualmente você está doente. Então, muitos deixam a casa do Senhor e vêm aqui, mas está longe. Aquele homem estava na multidão, mas ele se sentia sozinho. E às vezes você também chega à igreja e sente ali sozinho, espiritualmente. Então, Jesus pergunta: você quer ser curado nessa noite? E o segundo lugar, a ordem maravilhosa de Jesus, né? Ele dá uma ordem para aquele homem. Sempre nós achamos que é demais a ordem de Jesus, né? E tudo que esse paralítico mais queria era andar. Quando Jesus dá aquela ordem,
levanta-te e anda. Então, é uma ordem que Jesus deu. Mas era exatamente que não conseguia. Porém, aquele que dá a ordem é o médico onipotente. Então, Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele dá uma ordem. E é o mesmo Jesus de antigamente, daquela época, é o mesmo Jesus de hoje. Jesus não muda. Ele é o mesmo. Então, há poder na sua palavra. Ele dá ordem. Ele deu ordem ao sol e o sol parou, né? Ele deu ordem às estrelas e as estrelas apareceu. Ele dá ordem ao comando do mar e o mar se acalmou. Então, ele dá essa ordem. Jesus é uma ordem, levanta-te. E essa palavra, igreja, ela tem dias que ela está falando a mesma coisa. Vocês irmãos perceberam agora que veio aqui o meu, né, assim na minha mente. Acho que tem umas 3 semanas, nem tinha percebido isso, agora que eu lembrei, de levantar e andar. Os irmãos que pregaram aqui, falou essa mesma palavra, se for prestar atenção, para a pessoa levantar. Pessoas que se encontram enfermas, machucado como aquele homem. Às vezes enfermo, está magoado. E Deus continua falando, e a pessoa, às vezes, o Espírito Santo ainda ele não deu lugar para o Espírito Santo operar na vida. Então, Deus continua falando. Eu lembro de uma palavra que a irmã Laurita falava, não acontece nada sem antes Deus não avisar. E Deus está sempre falando, levanta-te e anda. E nós sabemos que foi a ordem que Jesus deu. E se Jesus está no barco, ele dá uma ordem e o mar acalma, igreja. Então, nós temos que saber que Jesus, ele é o mesmo. E essa ordem que Jesus dá para que nós se levantamos. Às vezes tem pessoas que estão nos seus lares, enfermos, e nós temos que ir até eles falar. E nós ficamos no conforto, né? Nós temos que despertar. E para que essa ordem se cumpra, Jesus mandou o homem daquela mão também ressecada, né, ali na sinagoga de Cafarnaum, e estendeu a sua mão. Aquele homem foi curado quando ele chamou. Então nós vemos que Jesus, ele cura, ele é o mesmo, igreja. Ele continua falando conosco. E a mão daquele homem foi curada imediatamente. E Jesus deu uma ordem a Lázaro. Ele não falou para você puxar Lázaro, ele falou, saia para fora, Lázaro. Então a morte ali obedeceu. Jesus deu uma ordem. Quando Jesus dá a ordem, a morte, ela obedece. Então nós sabemos que é dessa forma. Jesus, ele tem autoridade. E ele continua falando no nosso coração. E hoje, semelhantemente, Jesus ordena você, levanta-te e anda. Então Jesus continua. Ele é o mesmo, igreja. Nós é que, às vezes, deixamos a desejar. E o terceiro e o último aqui fala das maravilhas, né? Imediatamente aquele homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. A cura não foi a crediário e nem em dose homeopática. A cura foi imediata e completa. Por que foi uma cura completa? Porque aquele homem já estava ali naquela cama há 38 anos. Então, ele já estava ali abandonado, ele estava sujo, estava sem fazer barba, cabeludo, sem cortar cabelo. Então, ali foi uma cura instantânea, uma cura imediata. O músculo dele atrofiado foram tonificado. Então, estava todo atrofiado, foi tonificado, levantou ali. E o corpo também que estava ali esqualido foi remoçado, dele ficar deitado muito tempo. Então, o homem que estava ali pronto, o homem que estava ali prostrado, rendido à sua desdita, sai da casa da misericórdia.
Então, ali, tanto tempo ali na casa de misericórdia, esperando pelo entrar naquele tanque ali, sem achar ninguém, imediatamente ele se viu curado, igreja. E ali nós sabemos que quando Jesus cura, nós sabemos que não tem como a gente não ver a cura de Jesus. E o homem que estava ali prostrado, né, ele se levantou. E ele ainda foi para uma celebração no templo. E se nós continuar lendo o texto, nós vemos que ele não sabia que era Jesus. Quando as pessoas... Eu não vou entrar nesse... Só vou dar uma... Eu não vou entrar nessa parte. Eu sei que aquele povo ali que estava ali, quando perguntou quem curou, ele não sabia. Mas quando Jesus viu ele ali, Jesus falou para ele ter cuidado, né? Para não pecar mais. E ali ele foi saber que era Jesus. E ali foi onde a perseguição começou novamente, né? E aqui Deus continua falando conosco. Então, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que ele fez, ele continua fazendo. Hoje você também pode abandonar os andrajos de uma vida marcada. Então, hoje também você pode abandonar o que está te prendendo, de não buscar ao Senhor. Você vem, mas você senta aí no banco e sai da mesma forma, ou às vezes, né? Então, Deus fala comigo, fala com você. Quando a palavra está falando, a igreja está falando conosco, é com todos. Às vezes fala, a irmã falou comigo na igreja. Deus fala comigo que eu tenho que sair do meu conforto, eu tenho que buscar as pessoas. Como Jesus, aquele homem não sabia que era Jesus, Jesus passou naquele corredor e viu aquele homem, da mesma forma nós, eu, você... Pode chegar na casa de alguém e aquela pessoa está precisando de Jesus. E você falar uma palavra e esse homem se levantar, ou essa mulher, ou essa jovem. Então, são coisas. Então, Jesus continua sendo o mesmo, igreja. Ele não muda. Então, a pergunta de Jesus, né? Ele continua ecoando em nossos ouvidos. Quer ser curado? Então, essa pergunta vai estar sempre conosco. Você quer ser curado? E nós sabemos que Jesus ele cura instantaneamente. Sabe por quê? Outro dia eu queria a oportunidade e não deu tempo. É uma coisa assim, talvez o irmão fale assim, mas foi só uma simples pressão alta. Eu não tomo medicamento nenhum para pressão alta. Graças a Deus, ainda não, né, pastor? Mas outro dia meu esposo saiu e eu falei com ele assim, eu não estou bem hoje, estou esquisita hoje. Aí peguei o medidor de pressão, medi a pressão, estava alta, né? E aí ele saiu, que ele ia limpar um terreno, ele saiu o dia todo, foi para a faculdade, o Carlos também saiu, foi para o trabalho dele. E eu fiquei só eu e Guilherme. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E falei, o que eu vou fazer? E comecei a ficar bem agoniada. E depois eu falei, eu não posso ir no posto, que eu ficava com medo de desmaiar com o Guilherme na rua, né? Eu não posso ir no posto, que eu dou com o Guilherme, é perigoso. E depois eu fiz uma oração bem simples. Eu falei, Senhor, Tu sabe que eu estou aqui com o Guilherme, com essa criança. Foi uma coisa assim, bem, né? Porque quando eu falo com Jesus, eu falo bem simples. E aí eu falei, estou bem, como eu estivesse falando para vocês. Falei, estou aqui sozinha com o Guilherme, não posso ir ao posto. Deus, eu preciso de uma cura. Igreja, foi instantâneo. Passou uns minutos, eu medi a pressão, estava normal. Eu glorifiquei o Senhor, porque nós sabemos que talvez a gente fique até o dia todo, né, com a pressão alta ali tentando, mas eu não tomei nada e Deus fez assim foi um milagre. Às vezes você fala assim, mas essa coisinha para mim não foi uma coisinha. Porque quando a gente é acostumado já, mas quando a gente não é acostumado a estar com a pressão alta, você acaba sentindo muito mal. E eu agradeço a Deus por isso, igreja. Sempre, às vezes que eu estou sentindo alguma coisa, eu sempre falo com o meu Senhor, mesmo nas minhas fraquezas, eu falo, Senhor, eu não sou digna. Mas, às vezes, meu esposo fala, você está assim, está assado, vai para a igreja. Eu falo, se é lá que é o lugar da cura, da bênção, é lá que a gente recebe, é o lugar de descanso. Então, é dessa forma. Então, nós sabemos que todos nós somos iguais, todos nós, às vezes, guardamos mágoas, mas Jesus é o mesmo e eternamente. É da mesma forma que Ele curou aquele homem, Ele nos cura. Então, Jesus, Ele é onipresente, igreja. Ele está sempre conosco. Então, você não deixa de Jesus.
Sabemos que Ele é aquele que sonda cada um, e Ele conhece, e quando nós falamos, às vezes fala assim, mas a irmã conhece, eu não conheço o problema de ninguém aqui, porque eu só não vou nascer na casa de ninguém, não sei. Então, nós sabemos que é Jesus que conhece, e quando Ele fala comigo e fala com você. Ele não está falando só para você. Então, vamos sair do nosso conforto e ficar sempre com Jesus, e saber que Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar. Tem algo que nos prende, talvez você não se lembre, mas nós temos que pedir a Jesus para nos lembrar o que ainda está nos prendendo. E nós temos que fazer algo para Jesus, porque Jesus está às portas, pessoas precisando de Jesus. Nós é o mundo como que está, e nós precisamos dele. Amém, igreja? Então é isso nessa noite que Jesus, a palavra do Senhor que me deu foi essa, que Deus abençoa. Os irmãos pensou que eu ia ficar até de madrugada, mas não foi dessa vez ainda. Que Deus abençoe e as palmas louvam o Senhor, amém?